Com público de mais de 1.000 pessoas, o Congresso, em celebração aos 25 anos da Constituição Federal de 1988, reuniu advogados, professores e juristas em um debate sobre a Carta Magna. O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Antônio Neildo Ferreira, abriu o evento e destacou a importância da reflexão do texto constitucional. É importante esta reflexão, este olhar sobre uma data, sobre o texto constitucional. A realização deste evento, ela tem o objetivo de não só refletir o texto, de fortalecer as conquistas e os postulados republicanos escritos na Constituição. Após a abertura, a plateia do Teatro Gustavo Leite assistiu a 3 palestras com professores e juristas que debateram os principais temas que envolvem a Constituição Federal de 1988. O tema Direitos Políticos e Fundamentais e Democracia Representativa foi debatido pelos juristas Neviton Guedes e Rui Samuel Espíndola. Segundo informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições foram entregues aos tribunais eleitorais desse país, só pelos tribunais de contas do país, da União, os estaduais, em torno de mais de 20.000 casos de supostos fichas sujas, com base na lei do ficha suja. Nós estamos falando apenas de uma possibilidade de inelegibilidade que foi incrementada pela Lei Complementar 135. E, não obstante isso, disse no Brasil que não se pune políticos. Eu fui procurador da República, fui procurador regional eleitoral, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, tenho estudado essa matéria de muito perto. O nosso país é realmente um país que padece do mal da impunidade, mas eu posso afirmar com toda certeza para os senhores, não é o caso do direito eleitoral. Não há área no país, e desconfio que não há área no mundo em que se puna tanto. Nós estamos subtraindo a democracia do povo. As eleições não estão sendo mais decididas nas urnas, em grande parte. Elas têm sido decididas nos tribunais. Isso, no meu ponto de vista, é uma disfuncionalidade completa da democracia. Já se disse mais de uma vez que os direitos fundamentais, eles mantêm com a democracia uma relação paradoxal de implicação e de tensão. De implicação, porque não há democracia sem direitos fundamentais. De nada adianta a democracia formal sem a presença da garantia de uma série de liberdades que, sobretudo a democracia ocidental, operou e conseguiu concretizar. Direito à igualdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade artística, liberdade de imprensa, direito de propriedade. Sem esses direitos que vão conformar aquilo que nós chamamos de democracia material, de nada adianta a democracia formal. Não adianta a democracia sentada só na vontade da maioria. Essa Constituição que está aí não é fruto de uma ação civil pública ou de uma ação de controle de constitucionalidade que julgou o Supremo Tribunal Federal. Esta Constituição é fruto da política e da política majoritária, da política democrática. Esta Constituição é o produto do maior processo constituinte democrático que o constitucionalismo conheceu. Ela, enquanto processo, enquanto produto, é uma expressão da democracia nas suas mais amplas vicissitudes e aspectos. Durante a tarde, foi a vez do painel que discutiu o constitucionalismo luso-brasileiro. Para falar sobre o tema, foi convidado Domingo Garcia Belaúnde, professor de Direito Constitucional da PUC do Peru, e Paulo Bonavides, renomado jurista brasileiro. O constitucionalismo tem sido a grande jornada do pensamento político e a grande obra de sua criatividade institucional, gerando o sistema representativo e concretizando na liberdade a vocação dos povos para os regimes e governos da legitimidade democrática, que é a legitimidade do contrato social.
A última palestra do dia foi sobre processo constitucional e codificação, limites e perspectivas para o constitucionalismo brasileiro. O tema foi debatido por Nestor Pedro Sagüés, Luiz Guilherme Arcaro Conte e pelo secretário-geral do Conselho Federal da OAB e coordenador científico do evento, Cláudio Pereira de Souza Neto. O direito processual constitucional não é resultado, não é uma fração, uma autonomização do direito constitucional. Ele deriva do direito processual. Então, ele advém de um processo de especificação do direito processual, que tem no direito processual um processo como um todo, que subdivide em processo civil, penal, administrativo e constitucional. Então, essa é a origem do direito processual constitucional. Estou de acordo com o professor Nestor Sagüés que o direito processual constitucional trata de dois temas: magistratura constitucional e jurisdição constitucional. Entendo que este tema do processo constitucional seja decisivo entre nós, não é? Assim como o professor Sagüés, entendo que este tema também está imbricado com o problema da interpretação constitucional. Existe toda uma controvérsia sobre a possibilidade de positivação de princípios de interpretação constitucional. Por acaso, o Brasil também é pioneiro nesse tópico, ao positivar princípios de interpretação da norma tributária, ainda no Código Tributário Nacional de 65, mas há uma grande controvérsia doutrinária sobre essa possibilidade e conveniência de positivação de princípios de interpretação constitucional. Mas, no que toca, pelo menos ao exercício dessa função normativa, eu penso que o legislador poderia avançar um pouco e instaurar um diálogo com o Poder Judiciário quanto às possibilidades e limites de edição de sentenças normativas pelo Poder Judiciário, que não tem originariamente esta competência. Para encerrar o primeiro dia de evento, o secretário-geral da Ordem trouxe aos participantes do Congresso uma reflexão sobre a história da efetividade constitucional. Isto porque é importante que nós compreendamos a Constituição de 88 e compreendamos a forma como o Poder Judiciário brasileiro a aplica em perspectiva histórica, para que não desvalorizemos o que conquistamos hoje. Porque esta Constituição é a nossa primeira Constituição realmente efetiva. É a nossa primeira Constituição efetivamente capaz de produzir efeitos sobre a realidade, de regular a atividade social, de regular a atividade política, enfim, de incidir verdadeiramente sobre a realidade social e política brasileira. Esta Constituição, a Constituição de 88, é a primeira Constituição na história constitucional brasileira efetivamente apta a produzir efeitos concretos.